João, capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Esse versículo 6, ele me ensina ao cuidado que nós precisamos ter, o discernimento. As pessoas querem se fazer de amigas, querem falar num bom tom, e na verdade estavam tramando para acusar Jesus. Um falar doce, um falar suave não significa que a pessoa quer o nosso bem. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Gente, eu quando leio esse trecho eu fico curiosa para saber o que Jesus escreveu aqui, mas se ele não botou aqui para a gente saber, né? Sigamos. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Uau, que resposta! Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Eu penso naquela passagem, né, de a gente querer tirar a ripa, né, do olho do outro, sendo que a gente está com uma enorme no nosso, né? Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou à mulher: Mulher, onde estão eles? Aonde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não. Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esse versículo me ensina que quando Cristo adentra as nossas vidas, a nossa vida não fica da mesma forma. As coisas mudam. Mudam para a glória de Deus. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem fazia coisa errada não vai fazer mais. Porque Jesus, ele vai limpar as nossas sujeiras, as nossas mazelas. Ele vai corrigir as coisas erradas. Ele vai colocar as coisas em ordem. E aí o capítulo vai continuar, vai falar sobre a validade do testemunho de Jesus. Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você se sente em meio às trevas, em João, capítulo 8, versículo 12, é o próprio Jesus que está falando. Eu sou a luz do mundo e quem me segue, você precisa decidir seguir a Cristo, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Deixa eu só voltar um pouco aqui no versículo 12. Esse trecho de Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Enquanto eu estava lendo, eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu estava com medo e eu estava dentro de casa com medo. E eu lembrei daquele versículo que fala: o verdadeiro amor, ele expulsa todo medo. E eu abri a minha boca e eu declarei isso dentro da minha casa. E é como se tudo aquela sensação ruim que eu estava sentindo, quando eu terminei de declarar a palavra de Deus dentro da minha casa, ela foi embora, ela se dissipou. E a gente sabe que o verdadeiro amor é Cristo. A palavra tem poder. Jesus deixa essa promessa pra gente. Me segue e você não vai andar mais em trevas.
Vamos continuar, versículo 14. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. E isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Que versículo, né? Se a gente não crer em Cristo, não há salvação. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente. O que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam o que estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, o que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito estas coisas, muitos creram nele. O versículo 29 nos ensina que assim como Jesus agrada ao Pai, que nós possamos agradar ao Pai também. João capítulo 8, versículo 31 vai relatar: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. 2 coisas: permanecer, não de qualquer forma, firme. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu quero convidar você que já conhece Jesus, que já conheceu a verdade, para você colocar aqui no comentário do que Jesus já te libertou. Porque o versículo 32 ele nos ensina que quando a gente conhecer a verdade vai nos libertar. Testemunho sobre o que Jesus fez na sua vida. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nossa, que frase verdadeira. Isso para mim fez muito sentido. Para você fez? Para mim fez. Porque eu até lembro de uma pregação que o pastor Lucinho fez, sabe? De uma conversa que ele teve com uma pessoa que tinha algum tipo de vício. E aí o pastor Lucinho falou:
Tenta largar isso agora. A pessoa não conseguia. A pessoa não conseguia. O que a Bíblia fala? Todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Nós precisamos passar por experiências com Cristo. Cristo, ele está ali disponível, acessível para te libertar. E aí, verdadeiramente, você vai ser livre. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Nossa, que forte, né? Não há espaço para a palavra de Deus. Que a gente possa orar por isso, que Jesus sempre encontre espaço em nós para a palavra dele. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O momento aqui do piti, né? O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Que a gente possa amar Jesus de uma forma incondicional, verdadeira, genuína, intensa. Nosso coração queime por ele. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Meu Deus, não tem como eu ir passando esse versículo correndo, que nisso aqui já tem duas coisas. Essa parte que fala de realizar o desejo dele, eu penso no desejo da carne, sabe? Que a nossa carne cada vez mais seja massacrada e a gente viva pelo Espírito, viva pela fé, ande em passos de fé. E aqui tá falando que não se apegou à verdade, não se apegou à palavra, não se apegou a Cristo. Misericórdia. Que a gente se apegue cada vez mais a Jesus e à palavra dele, pois não há verdade nele. Não há verdade no inimigo, não há verdade em suas mentiras. Ele é o pai da mentira. Não há verdade em suas falsidades, em suas ilusões, em seus, molejos, sabe? Fazendo de forma sutil. É aí que a gente precisa ter o discernimento para a gente não cair nas ciladas. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que é de Deus. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Forte esse versículo. Forte, forte, forte. Que a gente pertença a Deus, que a gente ouça a Deus, que a gente obedeça a Deus. O capítulo vai continuar, vai falar sobre as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai. Que a gente possa honrar a Cristo. E vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo. Se Jesus não estava buscando glória para ele mesmo, nós também não devemos buscar a glória para nós mesmos. Jesus, ele nunca vai pedir algo que ele não tenha dado exemplo. E está aqui o exemplo dele. Ele não buscou a glória para si mesmo. Não há quem busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte.
Eu preciso repetir esse versículo. Se nós obedecermos a palavra, a gente jamais vai ver a morte. Obedeça a palavra e jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Meu Deus. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, conheço, e não só conheço, obedeço a sua palavra. Final do versículo 55. Que nós possamos conhecer, nos aprofundar, mergulhar e obedecer a palavra de Deus. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e já viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu no templo. Uau! Que versículo! Que trecho bíblico! Eu não vou falar mais nada. Vou encerrar por aqui.